Ora bem, boa tarde a todos. Obrigado por estarem a assistir a este vídeo. Hoje tenho aqui comigo o Rafael Reis, o Paulo Faustino, que cederam-nos aqui gentilmente o tempo para fazermos o primeiro episódio sobre entrevistas de marketing digital. Antes passamos aqui às apresentações mais formais, por assim dizer. Este formato vai ser um conjunto de entrevistas, vamos fazer a vários profissionais de marketing digital, com o objetivo de partilhar conteúdo, experiências, portanto, conhecimento, dar também algumas dicas e, se tudo correr bem, contribuirmos também para a ativação do marketing digital em Portugal. O marketing digital em Portugal, como o Paulo, se calhar até tem uma percepção diferente do Rafael e não é uma coisa que está a acontecer devagarinho, portanto, e queremos também contribuir nesse sentido para que as coisas corram melhor. Portanto, posto isto, vamos então às apresentações mais formais. Quem é que quer começar? Vai lá. Eu sou mais velho, então eu começo. Bom, eu sou Rafael Reis, eu trabalho com marketing digital desde 1997. Comecei como web designer, desenvolvendo sites. E em 2002 eu montei meu primeiro negócio com mais 2 sócios, que era uma produtora de sites. A gente fez 700 sites lá ao longo de 9 anos. E em 2011 eu fundei a Web Estratégica, que é uma consultoria de marketing digital. Hoje a gente trabalha, além do Brasil, para mais 3 países. A gente tem um cliente que tem atuação no México, na Argentina e na Colômbia. E a partir do Brasil a gente monta times virtuais para atender esse cliente em outros países. E desde 2012 eu dou aula em cursos de marketing digital. Em 2014 eu comecei a dar aula em pós-graduação, em MBA, em programas mais formais. Mas a gente sempre frequentou muito evento. A gente se conheceu através de eventos e eu sempre gostei de dar curso livre. E aí é um sonho realizado estar aqui em Portugal. A gente deu a turma de Lisboa, que encheu, e eu sempre quis conhecer a cidade do Porto. Eu tentei vir para cá em 2002 para fazer uma pós-graduação. No fim, meu visto não deu certo, acabei não vindo. E aí é a minha primeira vez no Porto e é muito legal estar aqui, trazendo o nível de material que a gente consegue entregar e ajudando a construir o mercado daqui também. Sim, sem dúvida. E para nós é uma grande ajuda. Podemos contar também com o vosso apoio e com a vossa aprendizagem. Portanto, também obrigado por estares aqui no Porto, especialmente no Porto, que às vezes é uma cidade, passa assim um bocadinho ao lado, que a malta muitas vezes vai para Lisboa, e é sempre um contributo importante também para a malta que está por cá. Paulo, agora é a tua vez. Então, eu não comecei a trabalhar com marketing digital em 1997, mas também já não andava de gatas. Eu montei o meu primeiro negócio com 19 anos, em 2005. Montei a minha primeira empresa, que na altura estava ligada à área da informática. Trabalhávamos muito com e-commerce. Depois eu saí da empresa em 2007 e comecei a trabalhar sozinho. E então, desde essa altura que estou ligado ao marketing digital. Comecei em 2007 os meus primeiros projetos. Em 2008 criei o Escola Dinheiro, que foi o projeto que me levou ao Brasil, digamos assim. E neste momento trabalho mais para o Brasil do que trabalho para Portugal. Em Portugal tenho uma agência de marketing digital, a Gets Digital. Organizo o Afiliados Brasil em São Paulo, que é o maior evento de marketing de afiliados da América Latina. E estou agora com o Rafael nos cursos intensivos de marketing digital. Estamos a trabalhar no Brasil, já fizemos 4 turmas no Brasil. Fizemos Lisboa na semana passada, agora vamos fazer o Porto aqui. E depois vamos voltar para o Brasil novamente, fazer turmas novamente lá. Estou a dar aulas em pós-graduação também, em Leiria, e este ano vou começar a dar aulas também no MBA no Isla, em Santarém. E pronto, estou ligado ao marketing digital. É a minha paixão há muitos anos. Eu gosto muito de dar aulas também. Nesse aspecto acabamos por nos entender muito bem, porque temos a paixão de ensinar aquilo que sabemos. E para nós também é desafiante, porque para ensinar a gente também tem que aprender, então é um processo que é muito interessante, porque é um ciclo, a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende, a gente ensina. E depois temos a parte das agências, que é interessante porque acabamos por apanhar muitos clientes de várias áreas diferentes, que nos dão uma bagagem que é interessante e é importante também para a parte dos cursos. E então acho que vai ser bom. Acaba por ser um contacto muito mais com o mundo empresarial, portanto, com aquelas particularidades do negócio
cada um terá as suas, naturalmente, portanto é sempre desafiante. Voltando aqui à questão do curso, isto em Portugal pelo menos, é um fenómeno, porque estamos a falar de uma formação que, julgo que se a memória não me falha, à volta de 174 inscritos aqui em Portugal. Eu, desde que me lembro, nunca ouvi falar assim de uma formação que enchesse tanto aqui em Portugal e tão rápido. Portanto, acho que vocês para já estão os dois de parabéns, não é? É sinal que existem, eu julgo que no total estamos quase a falar de 450 pessoas, que é impressionante, que confiaram em vocês para ter o vosso conhecimento, para aprenderem também convosco, com aquilo que vocês foram aprendendo, lá está, ao longo dos anos, a implementar. Portanto, e agora a primeira pergunta é para os dois, que é, qual é a chave de sucesso desta formação? O que é que as pessoas podem esperar levar desta formação e como é que elas podem até mudar a vida delas com a vossa formação? Uma coisa que a gente se preocupou bastante, e até o nome do curso, que é um curso intensivo de marketing digital, é mostrar um pouco de tudo. Né? Então a gente começa falando sobre comportamento do consumidor e como é que as pessoas compram na internet, né? O que a internet mudou no comportamento de consumo. Só para dar um exemplo, para ficar claro para todo mundo que está assistindo a gente, quando eu fui a Nova York a primeira vez, eu estava saindo da Best Buy e tinha uma faixa, cobrimos o preço da Amazon. Então as pessoas vão até a loja, olham para o objeto e aí vão comprar na Amazon porque é mais barato. E aí o varejo teve que reagir a isso. Então a gente fala um pouco sobre como as pessoas compram quando elas estão online. Depois a gente fala sobre como usar o Google, como construir conteúdo em blogs, em vídeos, como a gente está fazendo agora, em outros formatos, para se relacionar com essa audiência e aparecer no Google organicamente e anunciando com links patrocinados. No segundo dia, o Paulo fala sobre Facebook, sobre redes sociais, sobre como anunciar de acordo com os interesses e o perfil das pessoas, como comprar mídia em sites que já têm audiência, que é uma coisa que acontece muito no mundo offline. Né? Uma televisão produz um conteúdo, as pessoas anunciam nesse conteúdo. Exatamente. Uma rádio produz um conteúdo, as empresas anunciam nesse conteúdo. E na internet o raciocínio é o mesmo. Os sites produzem conteúdo, você vai lá e patrocina esse conteúdo e alia a sua marca nesses sites. E por fim a gente fala sobre programas de afiliados, que são basicamente programas de... Lá no Brasil a gente chama de representante comercial. É como se alguém representasse a sua marca na internet, faz a divulgação de um produto, de uma oferta e recebe uma comissão quando é feita uma venda. Então a gente passa um pouco por tudo. A expectativa que a gente tem é que as pessoas consigam entender esse fluxo, né? Que todas essas coisas estão amarradas e todas fazem parte de um todo. Para um blogueiro faz mais sentido produzir conteúdo, para uma marca faz mais sentido patrocinar um site, para um afiliado faz mais sentido trabalhar no orgânico do Google. Mas todas essas táticas fazem parte de uma estratégia maior que é o tal do marketing digital. Então o nosso objetivo é em 2 dias prover uma carga grande de informação para que as pessoas saiam de lá entendendo como é que tudo funciona e com as competências mínimas para executar uma estratégia digital. Sim, que é muito bom. Então, assim, o nosso curso realmente é muito intensivo. Uma das coisas que já deu para entender das várias turmas que nós fizemos, e também, se calhar, para te atualizar os dados, são 175 alunos certinhos, foram 92 em Lisboa, são 83 no Porto. Estourámos um bocadinho a limitação de espaço, vamos ter que resolver isso. Mesmo ali nas costuras, não é? Cai sempre mais uma venda que a gente não está a contar e pronto, acaba por ser difícil e tu sabes que a gente trabalha com referências multibanco, depois as pessoas vão lá e pagam no dia em que lhes apetecer e às vezes arranjam-nos algumas encrencas, mas é uma encrenca boa, é uma coisa boa. E uma das coisas que nós já percebemos, tanto das turmas do Brasil quanto a turma que nós fizemos em Lisboa, é que é muito conteúdo, é mesmo muito conteúdo. As pessoas saem muito cansadas do curso, porque são 2 dias muito intensivos. E nós muitas vezes acabamos por fazer pausas de 5, 10 minutos para esticar as pernas e beber um café, porque é mesmo muito conteúdo. E isso também é uma coisa que a nós nos motiva e que achamos que também, se calhar, é um pouco o diferencial do nosso curso, é que nós entregamos mesmo muito conteúdo. E entregamos o conteúdo num formato diferente.
Todo o conteúdo do nosso curso é feito com o computador aberto a mostrar em real time como é que as coisas se fazem. É 100% prático. Aliás, das 18 horas do curso, nós temos sensivelmente 1 hora de teoria, que é a parte do comportamento do consumidor, que o Rafa falou. Tudo o resto é mão na massa à frente do computador, a mostrar como é que se faz, a mostrar os cases do Rafael lá na agência da Web Estratégica. Eu mostro alguns cases de projetos nossos da Get Digital e de clientes nossos também. Então é tudo muito prático. E assim, eu não consigo explicar o porquê do sucesso em si. Eu acredito que é um misto de várias coisas. Nós também já conversámos um pouquinho sobre isso. Eu e o Rafael há muitos anos que produzimos conteúdo para a internet. Textos, nós palestramos em eventos há muitos anos. Nós há muitos anos que fomentamos a produção de conteúdo e entregamos esse conteúdo para o mercado. E eu acho que, de certa forma, é isso que agora está a ser devolvido em confiança e em credibilidade, e as pessoas confiam no nosso trabalho, e isso, de certa forma, está a fazer com que os cursos acabem por lutar muito rapidamente, porque as pessoas consideram que tanto eu como o Rafael temos esse conteúdo a agregar. E acho que isso é muito bom, portanto. Para quem não está por dentro do marketing digital, e julgo que será a maioria das pessoas, a grande vantagem que tem neste curso é que vai ter uma visão integrada de como começar e como operacionalizar uma estratégia de marketing digital. Será isto? Mais ou menos. O nosso curso é voltado para pessoas que já entendem de marketing digital. E é um curso intermédio avançado. Okay? Pessoas que não estão no marketing digital terão muitas dificuldades em conseguir acompanhar o conteúdo. Okay? E nós frisamos sempre isso. Nós somos muitas vezes contactados, e em Portugal aconteceu a mesma coisa, por pessoas que queriam entrar no marketing digital e que nos perguntavam se o curso era adequado para elas, e a todas elas a gente respondeu que não, porque não é um curso de entrada, é um curso já médio avançado. Okay? Se a pessoa não souber fazer anúncios de Facebook, por exemplo, como aconteceu com uma pessoa numa turma no Brasil, a pessoa patina o dia todo, ela não consegue acompanhar. Então aí é difícil. Para nós acaba por ser frustrante, porque... Claro, querem ajudar, não é? Porque queremos ajudar, mas não podemos ir ao beabá de como é que se cria uma conta e como é que se começa a fazer um anúncio, não é? Porque o propósito não é esse, é falar das coisas que funcionam, como é que se faz com que os anúncios convertam, quais é que são as estratégias. E então deixamos a parte básica e elementar, porque consideramos que todos os alunos já têm que pelo menos saber fazer o básico. Tem aquela entrada de base, depois a partir dali podem contar Exatamente. em fazer evoluir os conhecimentos que têm sobre marketing digital. Muito bem. Portanto, a segunda pergunta que tinha aqui preparada, vou dar as honras da casa ao Rafael. Força. Ele é que é o vovô. Que é para ver se o Rafael também nos pode ajudar, e acho que é uma perspectiva, há de ser uma perspectiva interessante. Rafael, como é que tu vês o marketing digital hoje no Brasil e em Portugal? Ou seja, considerando estas duas realidades, quais são as principais diferenças que tu assinalas entre os dois países? Eu acho que a maior diferença está na escala. Em termos de competência técnica, alguns dos maiores sites de afiliação no mercado brasileiro são de empresas portuguesas. Tem grandes sites lá, significados.com.br, sinônimos.com.br, 7 graus, não é? Que são da 7 graus, que é daqui de Portugal. É do Porto. São daqui do Porto. É da minha terra, Lessa Vali, que eu moro lá. Tem outros sites de humor, sites de entretenimento, sites do que a gente chama lá no Brasil de fofoca, né, sobre celebridades e coisa e tal, que são de empresas portuguesas de produção de conteúdo e que lá dominam uma grande audiência. Então, em termos de competência técnica, eu acredito que a gente está muito par a par. O que faz diferença é o tamanho do Brasil. Né? Lá a gente está falando de um mercado consumidor de 207 milhões de pessoas e aqui em Portugal a gente está falando de 11 milhões de pessoas. Então, é uma diferença gritante nesse sentido. O alcance que você tem lá no Brasil é muito maior. Por ter uma população muito grande, com um nível de escolaridade muito baixo, também é mais fácil você fazer alguns tipos de estratégia baseados em viralização, em as pessoas compartilharem o conteúdo que funcionem melhor lá. Né? As pessoas lá são mais crédulas
elas vão acreditar mais em algumas coisas e vão compartilhar a rodo. Inclusive no curso a gente mostra alguns exemplos e como descobrir aquilo que as pessoas compartilham, né? Então tem alguns exemplos hilários ali que a gente puxa na hora, que é justamente para reforçar essa questão. As pessoas gostam de acreditar e gostam de ajudar as outras. E a rede social entra muito nesse aspecto. Faz todo sentido. E aí ela vira um caminho para todo mundo ter voz e poder se manifestar. E é impressionante quando todo mundo pode ter voz, as besteiras que as pessoas dizem, né? É verdade. Sim, então, eu acho que a maior diferença está realmente nesse sentido. Em termos de competências, o que é possível fazer em rede social, o que é possível fazer no Google, o que é possível fazer em termos de e-mail marketing, de automação de marketing, inclusive para empresas brasileiras, o mercado português é um grande mercado. Uma das empresas de automação de marketing lá no Brasil vende muito aqui em Portugal, porque quase todas as referências para se estudar marketing digital estão lá no Brasil. E aí as empresas portuguesas acabam usando a ferramenta brasileira para o mercado local. A gente vê isso de uma forma muito positiva. A gente sempre teve portugueses palestrando nos nossos eventos lá. Uma das figuras que foi representante do mercado de busca, né, é o Pedro Dias, que é português, foi funcionário do Google durante muitos anos e é um cara muito reconhecido e muito querido no Brasil. O Manuel também palestrou, Manuel Lemos, né, na primeira edição do Afiliados Miguel Brasil. Gonçalves. Miguel Gonçalves, que era da FIT. Agora fugiu o nome dele. Não lembro. O Frederico. O Fred Vilaverde. Era da Netshoes. O Fred Vilaverde, que foi da Netshoes e é uma referência no mercado brasileiro. Ele é do Porto. Em termos de programas de afiliados. Então, tem muitos portugueses no mercado brasileiro que são referência no que fazem. E todos são profissionais muito sérios, que se colocam muito bem. São especialistas em verticais muito específicas, assim, muito pontuais. Então, esse intercâmbio é uma coisa muito positiva. Mas eu acho que a principal diferença está realmente no tamanho do mercado. Da escala. Em termos de cultura, eu estava até comentando com eles, né, no Chrome, agora no celular, ele sugere matérias para você ler. Então, assim que você abre o navegador, ele tem ali meia dúzia de matérias para você ler. E eu achei que matéria de bobagem só tinha no Brasil. E aí cheguei aqui, não. E tem matéria da celebridade que tirou foto da tatuagem e postou no Instagram, da outra que pegou o marido pulando a seca, e do político que roubou e foi afastado. Então, assim, é igualzinho, não muda nada. Vocês aprenderam connosco, né? Os políticos são todos horríveis, as celebridades são todas idiotas e os assuntos que as pessoas comentam são os mesmos. Então, a cultura muda, né? O jeito da gente se portar muda, mas o ser humano é igual. Sim, acho que o grande ponto, né? E a gente começa o curso falando de comportamento do consumidor justamente por isso. A hora que você entende o ser humano, você entende o seu cliente, o resto é know-how de marketing que funciona tanto no mundo offline quanto no digital. Ok, muito bem. Agora, uma perguntinha ali para o Paulo. Paulo, eu recordo-me, julgo até uns dias atrás, um post teu no Facebook, que estavas a falar de motivação e de trabalho, e houve alguém que te estava a contestar de alguma forma, positivamente, atenção, positivamente, e tu disseste, mas isso não é motivo para mudar, porque eu comecei a trabalhar numa fábrica, julgo, a ganhar menos que o salário mínimo. Sim. E consegui mudar. Portanto, consegues partilhar com as pessoas que te acompanham como é que tu consegues passar de uma situação dessas para hoje que és uma referência de marketing digital no Brasil e em Portugal também? Como é que passas de um ponto para o outro? Olha, posso-te contar a minha história. Também não é assim tão complicada. Eu comecei a trabalhar com 16 anos numa fábrica de um tio meu que fica na Marinha Grande, no polo industrial dos moldes. Ele tem uma fábrica de injeção de moldes, eles fazem produção de peças e eu trabalhava lá aos fins de semana da meia-noite às 8 da manhã. E ganhava os meus 5 euros à hora e juntava um dinheirinho para comprar a PlayStation que eu queria e aquelas coisas. Eu formei-me, eu fiz o secundário em produção de moldes, em design gráfico
tridimensional para a produção de moldes, mais até por influência da minha mãe do que por gosto pessoal. E na altura já brincava um pouco com a informática, já montava os meus computadores com overclocking e sistemas de água e aquelas coisas todas, e eu adorava. E aos 18 anos, quando eu terminei o curso, fui trabalhar para a área dos moldes. E depois arranjei emprego numa empresa na Marinha Grande e trabalhei lá durante 9 meses. E durante aqueles 9 meses eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu entendi, uma das coisas que eu entendi muito cedo na minha vida foi que quando tu estás em casa e o despertador toca de manhã e tu dizes, porra, tenho que ir trabalhar e não me apetece nada, para mim foi a ficha, foi o clique que eu precisava para, ok, eu não quero fazer isto a vida toda, eu vou atrás daquilo que eu quero fazer. E então eu na altura ganhava 375 euros por mês, pagava 200 de faculdade, só fazia 2 cadeiras porque não tinha dinheiro para mais, e despedi-me. E na altura, como já estava envolvido na área da informática, fui bater à porta da PC Diga, que agora é uma empresa muito grande, uma das maiores referências da área, e trabalhei na PC Diga durante 3 meses e lá conheci uma pessoa que era meu cliente, que me lançou o desafio de lançar uma concorrente da PC Diga na altura, e nós lançámos uma concorrente da PC Diga e conseguimos ganhar muito mercado, mas infelizmente a sociedade não correu assim tão bem e eu preferi sair. E então saí da empresa, a empresa depois continuou, e fui para casa. E quando eu chego, eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, eu cheguei ao meu quarto, em casa da minha mãe, e no dia 1 de julho de 2007. E no dia 1 de julho de 2007 eu sentei-me com o meu portátil, abri o portátil e pensei, o que é que eu vou fazer agora? Porque aquilo que eu sabia fazer era informática, era e-commerce, e eu não sabia fazer mais nada. Eu não conhecia o WordPress, não conhecia o Blogspot, não conhecia nada. Eu simplesmente fui para o Google. Abri o Google e comecei a pesquisar sobre coisas. Comecei a navegar na internet, comecei a tentar entender como é que aquele mundo funcionava. E isto foi há 10 anos atrás, vai fazer 11 anos. E a primeira coisa que eu descobri foi o Blogspot, e foi o primeiro blog que eu criei, foi o Blogspot. E ao longo deste processo de aprendizagem e de navegação na internet eu descobri outras ferramentas, depois criei um fórum, depois descobri o WordPress e criei o meu primeiro blog no WordPress, e depois, não vou dizer que cometi um erro, porque acabou por de certa forma correr bem, mas uma das coisas que se falava muito na altura, e o Rafael sabe, era sobre como ganhar dinheiro online. Na altura era um tema muito popular, tanto em Portugal quanto no Brasil. No Brasil então era uma loucura. E na altura havia alguns blogs, principalmente americanos. O mercado americano também era muito do how to make money online. Exatamente. E havia o John Chow e havia uma série de blogs bons na altura. Havia o ProBlogger também, havia uma série deles. E eu comecei a aprender algumas coisas com esses americanos e criei na altura o Fique Rico, em 2008. Quando eu criei o Fique Rico, aquilo foi uma brincadeira. Aquilo foi, se eles estão a fazer isto, eu vou fazer também. E eu não sabia nada sobre ganhar dinheiro online. Então eu estava a ensinar aos outros as coisas que eu aprendia no dia anterior. Aquilo foi uma brincadeira. É lógico que na altura tu fazes as coisas e queres que as coisas pareçam profissionais e que tu sabes muito, mas eu aqui há 2 ou 3 anos fui ler os meus primeiros posts que eu escrevi e olhava para os artigos e pensava, porra, como é que alguém lia isto? Isto é muito mau. E era muito bizarro. Mas a realidade é que uma das coisas que para mim funcionou muito bem e que eu acho que se calhar foi parte do segredo do sucesso do blog foi eu no primeiro ano do Fique Rico, ou seja, eu abri o Fique Rico a 6 de fevereiro de 2008, portanto até 6 de fevereiro de 2009 eu escrevi 540 artigos. Em 365 dias. Eu escrevia 2 posts por dia. O meu ritmo era 2 posts por dia. Depois houve ali uma altura que falhei e não cumpri. Mas quando eu arranquei eu publicava um post de manhã e publicava um post à tarde. Sempre, todos os dias.
E eu acho que isso, de certa forma, ajudou-me naquele arranque inicial. E depois fiz algum trabalho de divulgação também. Aprendi a usar a parte de divulgação, de marketing, divulgar nos sites de conteúdo que havia na altura. Havia muitos sites para divulgar artigos. Havia o DIG, não sei se você lembra do agregador, DIG, né? Agregador de conteúdo. Havia muita coisa desse género. E os que havia, a grande maioria deles, 90% eram do Brasil. E foi aí que eu comecei a ir buscar tráfego ao Brasil. E foi aí que eu comecei a ganhar alguma exposição no Brasil. E depois basicamente foi o desenvolvimento, foi começar a entender o negócio, a ver o blog como um negócio, que era uma coisa que os americanos falavam muito, que é ver o teu blog como um negócio, não vejas como um part-time ou um hobby, vê como um negócio, e aí tu começas a estudar mais. Começas a querer entender a plataforma, queres começar a entender o tráfego, a entender como é que funciona o Google, o SEO e aquelas coisas todas. E então, à medida que tu vais aprendendo e vais conseguindo aplicar essas coisas, eu percebi depois rapidamente que não compensava escrever e ter o blog a indexar no google.pt, porque a escala era muito pequena e comecei a focar-me totalmente no Brasil. E então uma coisa leva à outra. Em 2011 eu fui convidado pela primeira vez para dar uma palestra no Brasil. Aliás, eu acho que dei uma palestra... Não, foi a segunda. Eu primeiro dei uma palestra em Portugal no mesmo ano. Fui convidado pela Ana Martel para dar uma palestra em Aveiro, numa conferência que foi o Ser Freelancer. Essa foi a primeira palestra que eu dei em Portugal. E no mesmo ano convidaram-me para ir ao Brasil, ao Expon, que foi um evento muito grande. Que, aliás, foi tão grande que só teve a primeira edição. Explodiu logo. Teve 1500 pessoas, foi fantástico. Em São Paulo, e foi lá que eu conheci o Rafael, foi lá que eu conheci o Flávio, e em 2012 o Flávio lançou-me o desafio de fazermos o Afiliados Brasil, e juntos convidámos o Rafael. E então uma coisa levou à outra, isto foi, basicamente foi uma cadeia. Ou seja, basicamente não tiveste medo, foi de arrancar. Arrancaste e depois vamos vendo. É assim, eu fui de alguma forma forçado a... É assim, eu estava numa situação na altura na empresa que não era confortável. Eu não me entendia com os meus sócios, nós não tínhamos a mesma visão para o negócio e eu normalmente não sou uma pessoa de entrar em conflito. Ou seja, eu preferi sair da empresa porque não concordava com a forma como as coisas estavam a ser feitas e fui à minha vida. E então, de alguma assim, na altura para mim foi dramático. Claro. Foi dramático. É uma experiência sempre dura. Eu chorei, aquilo para mim foi o fim do mundo. Eu não sabia fazer mais nada. Aquilo tinha sido o meu primeiro negócio. Eu tinha feito um crédito na altura de 5.000 euros para meter 10% na empresa, para ficar com 10% da empresa. Eu era o sócio minoritário da empresa e eu saí da empresa e fiquei a pagar o crédito. E na altura custou muito, foi muito doloroso. Mas hoje eu olho para trás e penso que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque senão eu não tinha conhecido o marketing digital, não tinha feito nada do que eu fiz. Portanto, de alguma forma, foi o universo que me encaminhou para aquilo que eu tinha que fazer. E tu respondeste muito bem, não é? Foi giro. Foi muito giro. Muito bem. Ora bem, agora uma outra pergunta aqui para o nosso amigo Rafael. Rafael, na tua opinião, vamos imaginar que nós estamos à procura de um mercado, ok? Quero começar a trabalhar como afiliado. Como é que eu vou escolher o meu nicho de mercado? Como é que eu vou escolher o país onde eu vou trabalhar? Portanto, consegues dar alguma dica lá para casa, para quem nos estiver a ver? É importante escolher mercados que tenham volume, que sejam mercados grandes. Existem alguns mercados clássicos para quem vai trabalhar com afiliação. Eu costumo brincar nos cursos e palestras que alguns mercados são absolutos. Todo mundo nasce, todo mundo morre, no meio do caminho todo mundo come. Então tem algumas coisas que você não tem como fugir. Maternidade nunca vai acabar. Cemitério nunca vai acabar. Todo mundo vai nascer e vai morrer. No meio do caminho, o governo nunca vai acabar, porque todo mundo vai pagar imposto. Você tem uma coisa na história da humanidade que sempre existiu, foi o imposto. Você pode derrubar a Bastilha e fazer uma revolução, mas vai continuar pagando imposto. Então, algumas coisas nunca mudam. É importante olhar para comportamentos que nunca mudem. O maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, investe usando esse raciocínio. Ele fala, se um país entrar em guerra, quais são os produtos que as pessoas vão continuar consumindo? Todo mundo vai ter que tomar banho, então vai comprar sabonete, shampoo, os homens vão ter que fazer a barba,
Então, lâmina de barbear, creme de barbear vai continuar vendendo. Todo mundo vai ter que continuar escovando o dente, comprando pasta e escova. Todo mundo vai ter que continuar cortando o cabelo de alguma forma, se vestindo. Então, há certos consumos que nunca saem de moda, né? É uma necessidade essencial. E aí tem mercados que, assim como esses, nunca mudam. O mercado de relacionamento, né? Ele tem as duas vias, a via de entrada e a de saída. Então você tem a entrada em um relacionamento e você tem a saída do relacionamento. E essas duas coisas estão refletidas em sites de relacionamento. Você tem sites, lá no Brasil é muito conhecido o Par Perfeito, né, que é para pessoas solteiras se conhecerem. E no mundo todo tem um site muito conhecido chamado Ashley Madison, que é um site de traição, que é para casados buscarem um relacionamento extraconjugal e continuarem casados. Uma rede social muito específica. Não, uma rede social bem específica. Só que aí tem rede social de swing, para casais se conhecerem e praticarem swing. Tem rede social para evangélicos, tem rede social para muçulmanos, e aí você tem os subnichos. Então, digamos que você seja judeu e você quer trabalhar com relacionamentos para judeus. Vai existir uma rede social de relacionamento só para judeus e você vai poder promover esse site e ganhar suas comissões. Existem outros mercados. Vou tomar essa nota. É um nicho. Mercado de emagrecimento. Na verdade, sim, o mercado maior que é o de saúde e dentro dele várias verticais, né? Então, emagrecimento. Até quem é magro quer emagrecer. Então, é um mercado que nunca acaba. Tem livro de emagrecimento, tem programa de emagrecimento, tem cápsula de emagrecimento, tem métodos de emagrecimento. Então, assim, é um troço que nunca acaba. Todo ano tem uma dieta nova, tem a dieta da sopa, tem a dieta da fruta, tem a dieta da yoga, tem a dieta do vento, sempre vão inventar alguma coisa nova. Aí tem outras coisas, né? Outras questões de saúde. Queda de cabelo, é um mercado muito grande. Gigante. Disfunção erétil. Então, a partir dos 45, metade dos homens vai enfrentar problemas para se divertir. E aí tem N soluções para esse tipo de problema. É um mercado, há procura, portanto tem que haver oferta. Existe a demanda. E assim, no Brasil há muita procura. E é até engraçado, até no meio do curso eu dou exemplos disso, né? Porque assim, sexo é uma coisa que todo mundo faz. E é um tabu, ninguém gosta de falar sobre isso. Né? Acho que a única cultura que discute sexo à mesa do jantar são os franceses. Todas as outras culturas falam de sexo meio às escurinhas e tal. E é uma coisa que está muito presente. Está presente na moda, está presente nos relacionamentos, está presente na publicidade o tempo todo, nas novelas, nos livros, nos filmes. O tempo todo isso está presente, mas as pessoas não falam sobre isso. Mas assistem. Então, sex shop também é um grande segmento. É verdade. Sex shop tem... Quando eu nasci, né, tinha 4 sexos. Né? Tinha homem, mulher, viado e sapatão, como a gente fala no Brasil. Hoje em dia tem um monte de tipos de sexo e de relacionamentos. Né? A Prefeitura de Nova York reconhece 31 tipos de sexo para você ter no seu documento. Nossa. Então, assim, o mundo ficou muito diversificado. E as marcas reagem a isso, as pessoas reagem a isso e, logicamente, surgem produtos para isso. Né? Uma das notícias que eu li essa semana é que teve um cruzeiro gay que saiu de Lisboa e esqueceu 3 caras numa ilha. Eu falei, caramba. Como é que eles vão sobreviver? E hoje em dia já tem cruzeiros mais específicos, né? Já tem cruzeiro de transformista, já tem cruzeiro de torcedor de um time de futebol, nascem produtos para tudo o tempo todo. Então, como afiliado, você tem que olhar para esses mercados e falar, caramba, eu gosto desse mercado. Por quê? É importante você gostar daquilo, porque você vai escrever sobre isso o tempo todo. Você vai gravar vídeo sobre isso. Você vai fazer anúncios sobre isso. Você vai se relacionar com esse público. Então, se é um público que você não gosta, dificilmente você vai fazer isso bem. Né? O Paulo tem um grande site de futebol, de apostas esportivas. Por quê? Porque é um assunto que ele gosta. Ele sempre gostou de jogar, ele sempre gostou de esporte, ele sempre gostou da aposta e de ganhar dinheiro com o conhecimento do esporte e tal. É uma coisa que ele faz com prazer. Se eu fosse montar um site de afiliação, eu faria um site sobre carro. Porque eu adoro falar de carro, adoro falar de motor, e aí venderia algum produto que esse público compra.
E hoje em dia o pessoal compra muito em e-commerce, cera para cuidar do carro, acessórios automotivos, coisa para personalização. No Brasil tem muitos e-commerces de personalização. Então o sujeito compra uma BMW, ele compra os acabamentos todos do painel e aí ele mesmo tira e troca os acabamentos. Ao gosto dele. Troca a roda, rebaixa o carro, e tem muita coisa de mecânica para você fazer em casa. E aí você monta um site sobre isso, e aí bota esses produtos e ganha comissão de venda disso. Eu acho que o grande segredo para você ter sucesso é você trabalhar em um assunto que você tenha muito interesse e competência para dominar. Okay. Então, se você é bom de relacionamentos, fale sobre relacionamento. Se você é bom de sexo, fale de um sex shop. Então, se falar de um assunto que seja amplo, que muitas pessoas tenham interesse. O Paulo até brinca no curso, ele fala, não adianta você montar um site sobre artesanato. Não vão ter programas de afiliados sobre artesanato e no fim você não vai conseguir rentabilizar o que você fala. Que é o problema de muitos youtubers. Ele vai lá e monta um canal, fala de um assunto que muita gente acompanha, mas que não tem nada para vender. E aí se ninguém consome, o dinheiro não gira. Se o dinheiro não gira, não entra comissão. E aí você, como afiliado, não ganha dinheiro. Exatamente. Então, os afiliados também têm que ganhar dinheiro para sobreviver, não é? Claro. É um negócio. É um negócio, exatamente. E aí você é comissionado. Então você tem que trabalhar com alguma coisa que tenha giro, que as pessoas comprem e que você ganhe dinheiro em cima disso. Okay. Senão é um hobby. Excelentes dicas. Ora bem, a última pergunta então, vai aqui para o Paulo. Paulo, em Portugal e no Brasil também, mas em Portugal porque vamos comentando, portanto a comunidade ainda é relativamente pequena de profissionais que trabalham na área, mas considerando o trajeto todo que tu fizeste, portanto, com muita resiliência e se calhar até um bocadinho de loucura, não é? De embarcar assim nestas coisas. Minha mãe não acreditava em mim. Portanto, considerando tudo isto, não é? E tu começaste do zero, portanto, como tu disseste ainda há pouco, portanto, fazer o blog, pá, e agora vamos arrancar e vamos ver o que é que isto vai dar. Quais são as principais características e competências também que tu entendes que um profissional de marketing digital deve ter para também ter sucesso? Então, na minha opinião, eu acho que se aplica a mesma lógica de qualquer outro trabalho, que é, eu, por exemplo, para mim, pessoalmente, eu não gosto muito, por exemplo, ou não me revejo muito, por exemplo, em professores que ensinam advocacia e nunca foram advogados. Isso para mim não faz sentido. Então, uma das coisas que para mim faz mais sentido é, se tu queres ser bom em marketing digital, tu tens que fazer marketing digital. Tu tens que ir para o terreno, tu tens que experimentar as coisas, praticar. Acho que a primeira coisa é praticar. E, aliás, no marketing a regra é sempre testar e as respostas para tudo depende. Porque no marketing tudo depende de alguma coisa. Depende do tempo, depende da pessoa, depende do texto, depende da imagem, depende de qualquer coisa. Há tantas variáveis que não há uma fórmula mágica para se fazer marketing digital. E isso é que é o interessante do marketing. Outra coisa que eu acho que é interessante para quem trabalha com marketing digital é o posicionamento. Não basta praticar, é preciso escalar isso, trabalhar isso. E uma das coisas que muita gente acaba por fazer mal feito é o seu próprio posicionamento. A pessoa toca tudo e não toca nada, a pessoa fala de tudo e não fala de nada, a pessoa sabe um bocadinho de tudo, mas na realidade não sabe nada. E a especialização e um posicionamento direcionado para um segmento específico de mercado, eu acho que é importante. Ninguém sabe fazer tudo. Eu agora até vinha na viagem aqui para o Porto, vinha a comentar sobre isso. Uma das coisas que funciona muito bem comigo e com o Rafael é que eu tenho consciência que o Rafael é muito melhor nos assuntos que ele aborda durante o curso e eu humildemente acho que sou melhor que o Rafael nos assuntos que eu abordo. E isto funciona bem porque é assim. A complementar. E para mim não faria sentido, por exemplo, fazer um curso destes sozinho. Eu prefiro ter ao meu lado uma pessoa como o Rafael, que é extremamente competente naquilo que faz, mas que eu tenho consciência que também é um cara que não sabe tudo. Que é uma pessoa que não sabe tudo.
E então, de certa forma, a gente complementa. Se eu tenho o meu posicionamento, ele tem o posicionamento dele e a gente junta-se os dois e a coisa funciona. Outra coisa que para mim funcionou bem foram os blogs. Eu continuo a achar, aliás, eu reativei a minha escrita, voltei à carga no meu blog, agora no paulfaustino.com, e porque eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever. Aliás, eu não consigo escrever textos pequenos, por exemplo. Eu gosto mesmo muito de escrever. O texto mais pequeno que está lá tem umas 5 ou 6 mil palavras. Eu gosto muito de escrever. E... Não é à toa que o curso dura 10 horas por dia. Fala. É por aí. E os blogs funcionam muito bem. É uma montra muito grande. É uma forma muito interessante de chegar às pessoas através de uma... É muito diferente quando tu, se parares para pensar, é muito diferente tu impactares uma pessoa por um anúncio no Facebook ou em tu impactares uma pessoa por um artigo do teu blog. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso do anúncio de Facebook, tu estás quase a obrigar a pessoa a clicar para ela consumir aquele conteúdo. No outro, ela vem de forma orgânica, porque ela já pesquisa sobre o assunto e se ela gostar do teu conteúdo, ela vai querer seguir aquilo que tu fazes. E então o blog, para mim, acabou por funcionar muito bem, ainda hoje funciona muito bem. E é uma forma de não só me posicionar, mas de alguma forma ajuda-me também a aprender, porque para escrever também é preciso praticar, e se eu não praticar não tenho material para escrever. E então as coisas estão todas conectadas umas com as outras. E um blog puxa muito por ti. No meu caso, que falo de assuntos técnicos, puxa muito por mim, porque eu tenho que ir fazer, eu tenho que saber daquilo que eu estou a falar. E depois existe uma outra parte que aí, se calhar já nem toda a gente pensa nisso, que é a parte da responsabilidade social, que acontece não só quando tu escreves um texto, mas quando tu gravas um vídeo ou quando tu sobes a um palco de um evento, que é, tu tens que ter a certeza daquilo que estás a dizer, porque tu vais influenciar as outras pessoas. E se tu as ensinas a fazer as coisas da forma errada, elas nunca vão ter sucesso. Tu podes ter tido porque tiveste sorte ou porque de alguma forma a coisa acabou por funcionar. Mas tu tens de ter muita certeza daquilo que estás a dizer. E quando tu escreves um artigo ou quando tu sobes a um palco, tu não podes ser leviano, tu tens que ser profissional. Tu estás a impactar a vida das outras pessoas, estás a fazê-las acreditar que é possível viver da internet, mas a que custo é que isso acontece? E a realidade é que a internet é só mais um veículo. Eu também trabalho no offline, eu tenho negócios no offline. E eu não descarto o offline, acho que é um mercado muito bom. E é aquilo que o Rafa estava a dizer, há coisas que vão continuar a acontecer. As pessoas não fazem sexo no online, as pessoas fazem sexo no offline. Não cortam o cabelo na internet. As pessoas não cortam o cabelo no Tem que ir online. no restaurante para comer. Exatamente. Há coisas que vão sempre continuar a acontecer no offline. Agora, há muita coisa que está a transitar para o digital, como por exemplo o consumo de informação hoje em dia é praticamente todo ele feito no digital, e nós temos que aprender a adaptar-nos a isso, mas temos que ser muito responsáveis e temos que estudar muito. Uma das coisas que se calhar também fez a diferença, além do blog e da escrita, foi o estudo. Eu consumo muito conteúdo. Eu ainda hoje, 2, 3 horas do meu dia são para consumir conteúdo. Para estudar. Para ler artigos na internet, ou para chegar a casa e ler 20 ou 30 páginas de um livro, ou assistir a um vídeo no YouTube. 2, 3 horas do meu dia, praticamente todos os dias, é para eu aprender alguma coisa. Há um fulano que eu conheço e que recomendo, que é o Denis Yu, que está ligado à parte de Facebook. Já tive felizmente a oportunidade de estar com ele várias vezes. Ele diz que das 8 horas do dia dele, metade do dia é para estudar. E se tu pensares de uma forma mais introspectiva, faz sentido, porque tu não consegues evoluir se não estudares. Justamente nesta área em que as coisas... E procurando ainda ao teu encontro, Paulo, uma das coisas que nós sabemos do marketing digital, que hoje é verdade, amanhã deixa de ser. Precisamente. Dizeres que trabalho há 10 anos de marketing digital, ou há 15 ou há 20... Isto não vão lá.
infelizmente não vale muito. E nós, como profissionais, temos que andar sempre a correr atrás do prejuízo, não é? A Kodak também teve muitos anos a fazer câmaras, não foi? Precisamente, precisamente. Máquinas E fotográficas. a Nokia, por exemplo, também, não é? A Nokia era líder de Era mercado líder, no mundo inteiro. isoladíssimo, portanto, nunca ninguém pensava que ia acontecer o que aconteceu. Sim, há coisas que não fazem sentido. E o estudar é uma coisa que faz muito sentido. Porque não basta praticar. É que tu muitas vezes tu não sabes o que é que tu há de praticar. Correto. E É é aí verdade, que entra o é estudo. verdade. É através do estudo que tu descobres outras coisas que tu podes fazer. E, por exemplo, os programas de afiliados é uma dessas. Os nossos cursos têm aberto muito a mente das pessoas para a afiliação e para o que é possível fazer com marketing de afiliados. E lá está, elas estão lá a estudar e agora vão para casa, vão praticar e se calhar daqui a 2 ou 3 meses estás a ver novas pessoas a entrar no mercado, a criar blogs, a ensinar aos outros as experiências que elas estão a ter. E isso é muito interessante, isso é a parte boa do marketing digital. Espetacular. É Muito bem. Já vos roubei aqui uns minutos bem largos do vosso tempo. Nós é que agradecemos. Quero agradecer-vos imenso por terem, não podia ter começado melhor esta rúbrica, que é algo que eu quero repetir também algumas vezes, com 2 grandes profissionais, 2 grandes referências, 2 gigantes do marketing digital em Portugal e no Brasil, naturalmente. Antes de terminarmos, vou só pedir ali ao Rui para me chegar uma coisa, que é um pequeno miminho, portanto, para vos agradecer também. Vocês foram muito gentis em ter cedido. Vou começar aqui pelo Paulo. Isto não é verdade, porque ele teve 3 horas à nossa espera. espero que gostes. É uma brincadeira. E aqui para o nosso amigo Rafael, uma lembrança do Porto. Muito que acho que vale a pena. obrigado. Muito obrigado, Miguel. Confesso que estou com curiosidade em ver a cara do Paulo. Tinha que ser, não é? A famosa Há almofada. 2 coisas que eu registro É a minha do Paulo, cara. que é a dieta de macho. Muito obrigado. Dieta de macho e o pupo. Eu uso muito esta emoji, eu comecei a usar e agora já é... As pessoas... Quando as pessoas veem isto, as pessoas pensam em mim. O que não necessariamente é uma coisa boa, mas... Com carinho. Mas eu uso este emoji porque eu acho que ele é muito sarcástico, é muito irónico e eu gosto de usá-lo precisamente por isso. E obrigado. Nada, eu que agradeço. É a minha cara. Salve seja. Bom, mais uma vez, obrigado por assistirem a este vídeo. Espero que gostem. Deixem os vossos comentários, partilhem se assim entenderem. E já agora também façam sugestões de outras pessoas que gostavam de ver e conhecer um bocadinho melhor, que isto também é uma oportunidade para conhecermos um bocadinho mais os profissionais que normalmente estão a cara todos os dias, mas num contexto diferente, mais informal, mais contraído. Portanto, obrigado a todos e espero ver-nos em breve. Obrigado.